Bom dia, galera do primeiro ano. Como vocês estão? Espero que bem. Então, nós vamos trabalhar hoje o livro 2, da página 390 até a página 399, tá? Galera, lembrando, nós estamos trabalhando um livro novo, beleza? Então vamos juntos lá, pessoal. Primeiramente, antes de falar de hibridização, tem que falar de orbital puro. Não sei se vocês se lembram da aula de números quânticos. Os orbitais são o local mais provável do elétron se encontrar, ou seja, é a casa do elétron. No entanto, esses elétrons, eles se organizam em pares, como vocês bem se lembram lá do princípio de Pauli. Então, cada orbital, pessoal, cabe até 2 elétrons, tá? Então, perceba o seguinte, galera, é uma coisa muito especial que a gente nota aqui, por exemplo, ó, quando eu tenho um subnível S, lembra lá de distribuição eletrônica? Justamente, quando eu tenho um subnível S. O subnível S cabe até 2 elétrons, certo? Então, como eles se organizam em pares, então eu vou ter um orbital S, beleza? Agora, o subnível P, ele cabe até 6 elétrons, mas como eles se organizam em pares, eu vou ter um, 2, 3 orbitais P. Beleza, galera? Então, continuando aqui, pessoal. Mas uma coisa importante de citar é que cada orbital ele possui um formato específico. Como assim, professor? Observe, por exemplo, aqui, ó, o orbital S ele tem forma de esfera. Então, os elétrons vão estar é, localizados nessa região com formato de esfera. Já os orbitais P têm esse formato de halter. Então, os elétrons vão estar localizados nessa região em formato de halter. Beleza? Pessoal, então prosseguindo aqui, ó. Um outro tópico importante para falar sobre essa aula é sobre os elétrons de valência. Por que os elétrons de valência são relevantes para nós aqui em hibridação? É porque eles que participam da ligação. Eles que de fato vão ser compartilhados entre os dois átomos e, de fato, vão passar é, por processo de hibridação, ou seja, os orbitais que os contêm que vão passar por esse processo, beleza? Então, ó, reforçando aqui, os elétrons que passarão por hibridação vão ser somente aqueles que estão localizados, pessoal, no último nível, certo? Na última camada. Aqui no caso do carbono, por exemplo, ó, veja que eu tenho 2s2, 2p2, certo? Então, observe que o último nível aqui é o 2. Então, ele que vai ser aqui o nível que vai ser passar por hibridação. Beleza, galera? Muitas das vezes a informação vai vir num gráfico de energia, aqui, assim como esse que nós estamos vendo aqui na tela. Os orbitais que estão representados mais abaixo, pessoal, são orbitais menos energéticos. Já orbitais que estão representados mais acima são os orbitais mais energéticos. Beleza, pessoal? Prosseguindo aqui, ó. Então, uma outra informação importante que a gente tem que agregar nessa discussão é o quanto ao tipo de ligação que se faz, tá? Então, só recapitulando aqui, eu acho que a gente já introduziu 3 informações distintas. Ó. A primeira delas foi que os orbitais puros, que eles têm um formato e cabem 2 elétrons. A segunda informação que eu passei falando é que quem vai participar da hibridação são os elétrons de valência, são aqueles que passam, que estão na, na, na última camada do átomo, certo? E por fim, agora eu vou falar de fato de como esses orbitais eles formam ligação. Eles podem formar ligação de duas formas diferentes. Como assim, professor? Vou explicar agora para vocês a primeira, que é o tipo de ligação sigma. A ligação sigma, pessoal, é quando os orbitais eles se interpenetram ou formam ligação diretamente, frontalmente, certo? Ó, então eles vêm no mesmo eixo, interpenetrando os dois orbitais de cada átomo. Aqui eu tenho um átomo e aqui eu tenho outro átomo. Então o orbital desse átomo vai interpenetrar o orbital desse átomo, certo? Então esse tipo de ligação é uma ligação do tipo sigma. Uma coisa que você deve notar aqui, pessoal, olha só, eu tenho aqui SS e PS. Por quê? Porque eu tenho aqui interpenetrando um orbital do subnível S com o orbital do subnível S e um orbital de subnível P interpenetrando o orbital de subnível P. Beleza, pessoal? Notem que eu digo que eu tenho uma ligação sigma SS e ligação sigma PS. Em cada caso aqui, um caso e o outro caso. Beleza? Esse é um caso, esse aqui é o outro caso.
É interessante observar também, anotem aí, em qualquer cantinho do caderno de vocês, é que os orbitais que somente fazem hibridização, as ligações do tipo sigma, novamente, somente fazem ligação do tipo sigma. Beleza, pessoal? Sei que vocês estão me vendo, a luz não está tão forte, mas vou tentar ver se eu consigo olhar para a câmera para vocês aqui, para vocês verem mais minhas expressões aqui, ajudar na comunicação. Beleza, pessoal? Então aqui, ó, ligação sigma é um tipo de ligação com interpenetração frontal, beleza? Agora, pessoal, qual que é o oposto disso? É a ligação no tipo π, no qual eu tenho, ó, os dois orbitais, eles se aproximam lateralmente para formar a ligação. Aqui eu tenho um núcleo, né, um átomo, e aqui eu tenho um outro átomo. Aqui é o orbital do tipo P de um átomo, aqui é o orbital P de outro átomo. Então, ó, lateralmente eles se aproximam, formando aqui uma ligação no tipo π. Eles vêm paralelamente. É importante falar, pessoal, que nesse caso não há hibridação, certo? Então aqui eu não considero hibridação. Já vai ficar mais claro para vocês quando eu começar a falar de hibridação em si. Pessoal, só vou pausar o vídeo um pouquinho aqui só para diminuir essa luz que ela está forte no meu olho aqui. De volta aqui, pessoal. Então nós falamos de ligação do tipo sigma. Acho que você não parou, né? Que eu pausei o vídeo, mas só para explicar por que a luz mudou aqui. Pessoal, então hibridação agora. Então eu falei vários conceitos importantes para entender a aula de hibridação. Então hibridação, pessoal, é que durante uma ligação do tipo sigma, eu tenho a fusão dos orbitais de um átomo para que essa ligação possa acontecer, certo? É como se eles mudassem o shape, a forma, para que eles possam acomodar melhor o átomo, beleza? Então, é importante notar aqui algumas informações, ó. A primeira delas, ó, eu tenho a hibridação do orbital S com o orbital P. Nesse caso, então, eu vou ter uma hibridação do tipo sp, porque eu vou misturar os dois, certo? Observe que interessante aqui, pessoal. Quantos orbitais eu tinha antes? 1, 2. Quantos orbitais eu tenho depois? 1, 2. Então, eu tenho a mesma quantidade de orbitais quando eu faço a hibridação. Alguém pode perguntar, mas esse caso aqui não tem só um, é porque eles estão representados conjuntamente, mas eu tenho dois orbitais separados entre si. Note, pessoal, também é importante notar que os orbitais híbridos, eles não mantêm a forma original, eles têm uma forma nova, que não parece nem com um orbital, nem com o outro que o originaram, certo? Então, ó, orbital, hibridação é um processo de fusão de orbitais puros, surgem novos orbitais híbridos, os híbridos possuem forma própria, e sempre a gente fala de hibridação para um átomo, certo? Por exemplo, os orbitais do átomo do carbono passaram por hibridação do tipo sp. Isso vai ficar mais claro para vocês quando eu for fazendo exemplos, tá? Então, aqui a gente tem diferentes tipos de hibridação. Ó. Hibridação do tipo S somada com 3p. Então, eu tenho 4 orbitais se juntando para formar esses orbitais híbridos aqui. Mesma quantidade de orbitais, ó. 1, 2, 3, 4. É importante notar aqui, pessoal, que cada hibridação específica vai dar uma geometria. Então, ó, essa geometria aqui do sp3 é tetraédrica. Essa geometria aqui é trigonal planar. Essa geometria aqui é linear. Eu passei alguns casos mais avançados para vocês, mas que é interessante só para nível de conhecimento mesmo. E algumas questões de 5% aqui. Note que eu tenho hibridação também, além da hibridação do S com P, eu posso hibridar também com os orbitais do tipo D. Ó. Então, tem hibridação aqui do SP 3D. Então, eu gastei um orbital S, 3 orbitais P e um orbital D. Certo? Aí, quantos orbitais eu envolvi aqui? Então, eu envolvi na hibridação 1 com 3, 4, 5. Então, eu tenho que ter 5 orbitais. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Da mesma forma aqui, ó, eu envolvi na hibridação no caso aqui 6, foi um orbital S, 3p e 2d. Então, um total de 6. Então, vou ter um total de 6 orbitais híbridos sendo gerados aqui, tá, pessoal? Mas aqui, ó, perceba que eu sempre posso associar geometria a um ângulo, né?
Então, aqui, por exemplo, ó, o carbono, quando está hibridizado em sp3, ele vai ter esse ângulo 109,28. sp2, eu vou ter um ângulo de 120, geometria plana triangular. O carbono hibridizado em sp vai ter a geometria linear e o ângulo 180. Não entendi, professor. Se você medir esse ângulo aqui, ó, você vai notar aqui que aqui tem 109 graus e 28 segundos, ou 109,5 graus. Aqui, por sua vez, ó, vai ter 120 graus. Pessoal, disse muito sobre geometria em todos os tipos de molécula, mas na nossa aula a gente vai restringir a nossa discussão sobre geometria tetraédrica, plana triangular, linear, somente no caso do carbono, tá? Por questões de praticidade mesmo. Pessoal, aqui, ó, observe aqui um tipo de hibridação, sp3. Ó. Como é que eu vou descobrir que essa hibridação é sp3? Agora eu vou ensinar a regra prática para você descobrir. É assim que você vai resolver o exercício. Ó. Pense comigo. Lembra que eu falei com você que só faz hibridação, ligação simples? Agora vamos utilizar essa informação. Ó. Esse carbono aqui, que tipo de hibridação ele possui? Vamos pensar, ó, ele faz uma ligação simples, S. Uma ligação simples, P. Outra ligação simples, P. Outra ligação simples, P. Então vai ser um S com 3 P's, sp3. Beleza? Agora novamente aqui, ó. E esse carbono aqui, por exemplo, ó, que tipo de hibridação ele possui? Ele possui hibridação, ó, vamos pensar aqui, ó. Eu tenho um S, uma ligação simples aqui. Eu tenho uma ligação dupla. E essa, lembrando da nossa aula, ó, quando eu tenho ligação dupla, eu sempre tenho a primeira é sigma e a segunda é π. Então eu sempre conto aqui, ó, uma ligação aqui é S, outra ligação sigma que eu tenho aqui do tipo P, e aqui eu tenho P. Então eu vou ter SP2, beleza? Tranquilo, pessoal? Para quem tem dificuldade de identificar, é só pensar quantos ligantes eu tenho. Ó. 1, 2, 3 ligados a esse carbono. Então vai ser SP2. Agora, por exemplo, esse carbono aqui, ó, que tipo de hibridação ele tem? Olha só, eu tenho aqui uma ligação simples, do tipo sigma, e tenho uma sigma aqui dentro da tripla, ó. Certo? Então, neste caso aqui, pessoal, quando eu tenho uma sigma aqui dentro da tripla, vai ficar o quê? Ó? S, P. Beleza? Outra forma de pensar isso é contando o número de ligantes. Ó. S, P. Beleza? Posso contar também. Agora, por exemplo, aqui, um caso específico, algumas vezes, estudos que não são carbono, você sempre tem que levar em consideração um par de elétrons que está emparelhado, só que não está ligante. Como assim, professor? Não sei se você lembra do caso do hidrogênio. O hidrogênio tem quantos elétrons na última camada? Ó, vamos pensar, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, o hidrogênio, se você não sabe de onde eu tirei essa informação, o hidrogênio é da família 5A. Então, ele tem 5 elétrons na última camada. Você faz a distribuição de Lewis, tudo certinho, vai perceber que um elétron foi gasto aqui, um elétron foi gasto aqui e um elétron foi gasto aqui, certo? E eu tenho essa dupla solteira aqui. Então, na hora de contar, eu posso contar assim, ó. Eu tenho um S da dupla solteira, P1, P2, P3. Então, SP3. A pessoa, eu estou com dúvida nisso. Vamos fazer de novo. Ó. Então, outra forma de fazer é, pense comigo. Ó. Eu tenho essa dupla aqui, que vai ocupar um orbital S, por exemplo, e vou ter P1, P2, P3, contando pelo número de ligantes. Então, ó, conclusão, eu posso ter duas formas de contar. Eu posso descobrir a geometria tanto contando as ligações sigma que eu tenho, quanto eu posso contar o número de ligantes. Ó. Vou fazer novamente só contando o número de ligantes. Ó. S, P1, P2, P3. Então, esse carbono é sp3. Esse aqui, ó, eu vou ter S, P1, P2. Esse carbono aqui, ó, SP, ligado a ele. Esse hidrogênio, esse nitrogênio aqui, ó, eu conto o par, tá, galera? Então, ó, S, P1, P2, P3. Hibridização sp3. Beleza?
Galera, ó, então só trabalhando agora um pouquinho as informações que o livro passou para vocês, ó. Então, ó, molécula de hidrogênio, eu vou ter dois hidrogênios. Cada um deles, pessoal, possuem um elétron na última camada, certo? E é somente um orbital, o orbital S. Então, ó, vou ter uma interpenetração frontal do tipo SS, ou seja, sigma SS. Pessoal, e quanto à hibridação? Vamos pensar, ó, se ele faz ligação somente com o ligante, ó, então vai ser só S. Então, ó, esse hidrogênio aqui está hibridado em S e esse hidrogênio está hibridado em S. Beleza? Mais um exemplo para vocês aí. Ó. Molécula do cloro. Observe que o cloro aqui está a distribuição eletrônica dele aqui. Ó. Ele vai fazer o quê? Ele tem uma ligação simples. Uma ligação simples do tipo sigma. Então, eu vou ter uma interpenetração do tipo sigma P com P. Não entendi por que P com P, professor. Vamos observar, pessoal, a distribuição eletrônica do cloro. Do cloro. Observem aqui, ó. Percebam que o cloro falta só um elétron para ele preencher aqui nesse orbital P aqui, certo? Então, é justamente essa ligação P vai ser formada bem aqui onde eu estou mostrando para você com o mouse. Ok, galera? Então, galera, ó, pela nossa técnica. Vamos descobrir qual a hibridação do cloro aqui nessa molécula de cloro. Ó. Então, eu vou ter S, P1, P2, P3. Beleza? E para esse aqui, ó, S, P1, P2, P3. Beleza? Então, a hibridação do cloro é sp3. Ok? Então, pessoal, alguém pode ficar com dúvida sobre isso aqui, ó. Mas por quê, ó? Ligação S, P1, P2 e P3 com o elétron que entrou aqui. Beleza, galera? Agora, ó, a molécula do... Perdão, aqui é HF, tá? Ácido fluorídrico, não é cloro não, tá? Pessoal, então aqui, ó, eu vou ter o encontro do H e do F. O F, ele tem a distribuição eletrônica aqui dele aqui, resumida, tá? Só os subníveis P que estão representados aqui, 3 subníveis P. Falta somente entrar o quê? Um elétron aqui, certo? Então ele vai fazer uma ligação simples. Agora vamos descobrir aqui então, pessoal, qual tipo de hibridação cada um tem. O hidrogênio, ele tem somente um ligante aqui, então eu vou contar, ele está hibridado em S. Agora o flúor. Como é que eu sei que o flúor tem essa quantidade de elétrons que está aqui representada? Pessoal, tabela periódica, vamos observar lá. O flúor é morador de qual família? Beleza? Então, se você lembrou, é da mesma família do cloro. Então, vamos lá. Ó. Quantos elétrons ele tem na última camada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza? Então, ó, só faltou um elétron compartilhando aqui com o hidrogênio para dar o total de 8 e atingir o octeto. Beleza? Pessoal, mais uma vez, se você não sabe o número de elétrons, é só olhar pelo número da família. Se ele tem 7 elétrons, ele é da família 7A, beleza? Agora, vamos descobrir a hibridação. Ó. Então, vai ser S, P1, P2, P3, beleza? Então, ó, conclusão, o hidrogênio está hibridizado em S e o flúor está hibridizado em sp3. Molécula de nitrogênio, pessoal. Nitrogênio, quantos elétrons ele possui? Ele é da família 5A. Então, ele possui 5 elétrons na última camada. Deve fazer o quê? Uma ligação sigma e duas ligações pi. Como é que eu sei disso, pessoal? Sempre a primeira é sigma, a do meio, e a segunda as outras são pi. Se fosse uma dupla aqui, por exemplo, essa seria a sigma e a outra que eu vou contar seria a pi. Beleza? Então, ó, no caso da tripla, por sua vez, já mudando para tripla, vai ser sigma, pi e pi. Beleza? Quando eu tenho deixa eu ter uma dupla para deixar isso mais claro para vocês, ó. Dupla aqui, ó. Então, essa aqui, ó, vai ser sigma, pi. Quando eu tenho uma tripla, vai ser sigma, pi e pi. Beleza, pessoal? Então, ó, continuando, ó, nitrogênio. No caso do nitrogênio aqui, observem aqui, ó, eu tenho quantos ligantes? Eu tenho esse nitrogênio aqui. Eu tenho uma nuvem aqui, certo? Com uma dupla solteira e um ligante aqui. Conto a dupla solteira e conto o ligante. Então, vai ser o tipo sp. Então, ó, esse nitrogênio está hibridizado em sp. O outro mesmo, ó, S,
da dupla solteira e o ligante P. Posso fazer por ligações também? Posso. Ó. Então, eu conto a dupla S e uma ligação sigma, P. Beleza? Então, essa é a hibridação do nitrogênio, pessoal. Agora, a água. Ó. A água, nesse caso aqui, eu vou ter um encontro. Esse aqui é a distribuição eletrônica do hidrogênio e aqui abaixo tem a distribuição eletrônica do oxigênio. Beleza? Então, aqui, pessoal, vamos observar isso aqui. Qual hibridação eu vou ter aqui? Vamos pensar comigo, ó. Eu tenho aqui para o oxigênio primeiro aqui, ó. Eu tenho S, P1, P2 desse ligante e P3. Então, eu vou ter hibridação sp3 para o oxigênio, certo? E qual que é a hibridação do hidrogênio? Eu tenho um ligante só, que é o oxigênio, para ligar com o hidrogênio. Então, vai ser do tipo S, beleza? Porque só tem um ligante com ele e ele não tem nenhum elétron, nenhum par de elétrons solteiros aqui. Beleza, galera? Agora, vamos pensar comigo. Que tipo de ligação acontece aqui? Ligação sigma frontal, ó. Porque, olha só. Eu tenho aqui orbitais P interconectando frontalmente com ligação simples. A primeira ligação sempre é do tipo sigma. Beleza, pessoal? Prosseguindo aqui, ó, amônia, NH3. Vamos analisar a molécula. Ó. Eu tenho o nitrogênio aqui. Vamos analisar a hibridação desse nitrogênio. Ó. Eu tenho aqui S, P1, P2, P3, certo? S novamente, ligante 1, P1, P2 e P3. Então, hibridação do tipo sp3. E o hidrogênio? Novamente, o hidrogênio só tem ligado a ele um, que é, no caso, o nitrogênio aqui. Ó. Beleza? Então, vai ser hibridação do tipo S. Pessoal, um caso especial no qual nós falaremos mais sobre ângulos e sobre geometrias é o caso do carbono. Mas antes de falar do carbono, a gente precisa olhar o seguinte, ó. O carbono, se a gente fizer a distribuição eletrônica do carbono, você vai ver aqui, ó, 1s2, 2s2, 2p2. É o caso do carbono aqui. Agora, observe o seguinte, pessoal. Quantas ligações faltam para completar esses orbitais? Se você observar, ó, falta só duas. Então, aqui, ó, o carbono, teoricamente, se eu fosse fazer no estado fundamental, ele faria duas ligações. No entanto, a gente não observa isso na natureza, certo? Ele sabe que ele faz quatro. Por quê? Porque o carbono passa por um processo chamado ativação. Ativação, um desses elétrons aqui, ó, do S, vai pular para o orbital P e abrir um novo orbital P. Ó, então vai ficar um orbital S e três orbitais P. Cada um desses querendo receber um elétron. Então eu tenho quatro locais o carbono fazer ligação. Por isso o carbono ele é tetravalente, beleza? Mas por que eu falei isso, pessoal? Porque agora eu tenho que pensar na questão da energia. Ó. Então eu vou ter aqui ó, esse elétron pulando aqui, certo? Para cá e abrindo aqui um estado excitado, ó, um estado ativado em português, certo? Então aqui a gente vê os dois, o estado fundamental do carbono e o estado excitado do carbono, no qual esse elétron aqui pulou para cá, certo? Então agora eu tenho quatro orbitais no carbono prontos para fazer ligação, beleza? Agora vamos observar as hibridações possíveis do carbono. Quando o carbono faz quatro ligações simples, então se eles são quatro ligações simples, quatro ligações serão tipo sigma. Então vai ser o que? S, P1, P2, P3. Então sempre vai ser sp3, geometria do tipo tetraédrica. Por que tetraédrica? Porque, como você percebe, ela tem esse formato da figura tetraédrica. Beleza? Outra informação importante de falar, quando eu tenho sp3, o ângulo é 109,5 ou 109 graus e 28 segundos. Mas eu gosto de falar 109,5 porque eu acho mais fácil, tá? Beleza, pessoal? Prosseguindo aqui, ó. Carbono hibridizado em sp2. Olha lá, pessoal. Eu tenho aqui uma ligação π e todas as outras são do tipo sigma. Então vai ser o que, pessoal? Essa π ela não vai contar na hibridação, porque como eu falei para vocês, o π não hibrida, beleza? Então, ó, eu já posso descartar aqui esse π não contá-lo. Então vai ser S, P1, P2. Então vai ser um carbono hibridado em sp2, beleza?
Então, esse é o caso aqui no que eu tenho a geometria trigonal planar, com um ângulo de 120 graus. Então, ó, só pensando nos orbitais, eu percebo que eu tive 3 orbitais hibridados e um orbital puro. Puro por quê esse P está puro aqui? Ó? Porque esse P ele se refere justamente a essa ligação π aqui, que não hibrida. Beleza? Então, ele vai ter essa geometria engraçada aqui, no qual eu vou ter um triângulo, uma trigonal planar, porque esse triângulo está no mesmo plano, assim como está na minha mão, e aqui eu tenho um orbital P assim atravessando. Beleza? Pessoal, carbono hibridado em sp, agora é só um caso que eu vou ter, no caso, duas ligações π. Como eu tenho duas ligações π, pessoal, aqui eu vou ter sp. Então, aqui eu tenho um carbono hibridizado em sp. Então, aqui ó, eu vou ter S hibridizado e S hibridizado. Essa aqui não vai hibridar, por quê? Porque aqui eu vou ter ligações do tipo π, beleza? Geometria com ângulo de 180 graus. Por quê, pessoal? Ó, esse aqui ó, são os orbitais hibridados. SP aqui e SP aqui. E entre eles formam um ângulo aqui ó, de 180 graus. Então a molécula vai ficar linear. E esses outros aqui que estão representados em verde? Representam o que, pessoal? Os outros dois orbitais P que estão hibridados, que não estão hibridados, certo? Que são, no caso, puros. Então, eu vou ter uma aqui, lembra que eu tenho formato de halter, e outro aqui, beleza? Eles vão estar perpendiculares aos orbitais do tipo sp hibridados, beleza? Hibridação do carbono aqui central, sp. Pessoal, por fim, o livro fala para vocês aí quanto ao estado ativado do berílio. O berílio, se você observar o estado fundamental dele, ó, ele vai ter distribuição eletrônica igual a essa. Ó. 2 elétrons no um S2, 2 S2. Então, eu não tenho orbital P. Então, o que acontece, pessoal? Nós observamos que o berílio, ele, sim, ele faz um estado ativado, no qual ele doa um elétron para o orbital P. Agora, ele pode fazer duas ligações. Antes, ele estava completinho, belezinha. Agora, ele pode fazer duas ligações aqui. Lembrando que ele pode hibridar em SP se ele fizer ligações simples, beleza? Agora aqui, galera, ó, o boro. O boro também passa pelo mesmo sistema. Ele tem um estado fundamental aqui que permitiria somente uma ligação, mas ele pula um elétron daqui para cá, daqui para cá. Então aqui, ó, eu vou ter 3 posições para entrar um elétron para fechar a casinha aqui, a do orbital. Então eu vou ter 3 possíveis ligações. Ele pode fazer hibridação do tipo S, P1, P2. Beleza? Uma coisa importante citar, galera, é que o processo de ativação é diferente de hibridação. A ativação acontece antes da hibridação. A ativação é quando o elétron pula, certo? Para um outro orbital. Hibridação é quando os orbitais se misturam e produzem um orbital híbrido com a mesma energia entre eles, certo? Ó, percebe que aqui antes eu tinha um S e um P. Agora, ó, eu vou ter todos os 4 orbitais no mesmo nível de energia, porque eles se misturaram e se transformaram em um híbrido que são equivalentes. Beleza, galera? Então, ó, classificação da ligação. Eu posso ainda, pessoal, algumas questões mais específicas, vocês vão ver que elas pedem a classificação da ligação. Nesse caso aqui é muito simples. Perceba, por exemplo, a imagem está ruim, mas dá para perceber. Ó. Eu tenho aqui um carbono sp2 e outro carbono sp2. Essa ligação aqui vai ser do tipo sp2 sp2. Por quê? Porque ela está entre carbonos sp2. É só isso, beleza? Pessoal, então vamos fazer aqui as questões. Analisando as moléculas orgânicas a seguir, identifique quantos são os carbonos híbridos sp2 em cada uma delas. Ó, pessoal, vamos observar o seguinte, ó, eu só tenho ligação do tipo sp2 quando eu tenho o quê? 3 ligantes ou quando eu tenho dupla ligação, para ser mais específico, né? Vamos pensar o seguinte, ó, quem tem dupla ligação aqui, ó, esse carinha tem dupla ligação, então esse é um carbono sp2 e esse carinha tem dupla ligação. Pessoal, tem dificuldade de analisar rápido assim, ó. Se você tem dificuldade, então veja teste caso a caso. Esse caso aqui, ó, vai ser S, P1, P2. Então esse aqui é SP2.
Então, esse aqui vai ser S, P1, P2. Então, esse aqui é SP2. Aí esse aqui tem uma tripla. Vamos ver, ó. S, P. Então, perceba o seguinte, ó. Só tenho dois casos aqui, beleza? Então, galera, proceda da mesma forma aqui. Vamos proceder da mesma forma. Você vê que aqui não tem nenhuma ligação dupla. Então, aqui eu já não posso ter do tipo SP2. Se você tem dificuldade, faça caso a caso aqui. E aqui também, quantas ligações eu tenho? Ó, então, esse carbono aqui é hibridado em sp2 e esse carbono aqui é hibridado em sp2. Beleza? Então, ficou da seguinte maneira. Ó. Aqui eu tenho 2, 1, 2. Nesse caso eu não tenho nenhum. Nesse caso eu tenho aqui, ó, 1, 2 e 3. Beleza? Pessoal, vamos lá então. Ó. Com relação aos alótropos do carbono, é incorreto afirmar. Só estou lendo a pergunta aqui só para agilizar o nosso processo aqui. Nesse vídeo um pouquinho mais curto para vocês. Observem aqui, pessoal. Vamos analisar as informações aqui. Os carbonos 1 e 2 apresentam a hibridação sp2. Carbonos 1 e 2. Ó. Carbono 1 e 2 apresentam a hibridação sp2. 1 e 2, corretíssimo, né? Que você analisou aqui. Ó. Porque 1, 2, 3 ligantes para S1. 1, 2, 3 ligantes para S dá 2. Agora vamos analisar então o carbono 5. O carbono 5 aqui, ó, ele está... Perdão, vamos analisar agora a segunda informação aqui. Os carbonos 3 e 4 apresentam hibridação sp3. 3 e 4. 3, carbono 3 está aqui. 3 e 4. Está errado aqui, pessoal. Ó. Por quê? Ó? Esse carbono aqui, ó, sp. Então, ele é hibridado em sp. Esse carbono aqui, ó, S no caso aqui, e P. Beleza? O carbono 5 apresenta hibridação sp. Carbono 5, carbono 5, carbono 5. Aquele aqui, ó. Então, olha quantos ligantes ele tem. Ele tem S, P1, P2, P3. Então, está errada essa afirmativa. Os carbonos 1 e 2 apresentam duas ligações π entre si. Os carbonos 1 e 2. Pessoal, a contagem de ligação π e sigma sempre começa, ó, primeira ligação, sigma, segunda ligação, π. Então, ele apresenta, na realidade, o quê? Uma ligação do tipo π entre si. Os carbonos 3 e 4, 3 e 4 apresentam duas ligações π e uma sigma. Vamos ver? Então, aqui, ó, sigma, π e π. Então, realmente. Então, a resposta correta aí estão corretos, estão errados aí, no caso é incorreto, né? Vou deixar claro para vocês, que a gente identificou nas questões aí, o tipo 00, que está errado, e o tipo 44, que está errado. Beleza? No caso de alguma dúvida aí, a gente pode tirar para vocês, é uma questão mais extensa. Pessoal, novamente só a pergunta. Identifique quantas são as ligações sigma do tipo S e SP que existem na estrutura. Ó, então, aqui eu estou analisando a ligação. Estou interessado em saber quais são as ligações que estão entre um carbono que está hibridizado em S, um hidrogênio que está hibridizado em S e um carbono que está hibridizado em SP. Não entendi, professor, está muito rápido. Ó. Lembre que hibridação é sempre do carbono, ok? É sempre do carbono. Então, é sempre do átomo, perdão. Lembre que hibridação é sempre do átomo específico. Então, quando eu falo hibridação de ligação, eu penso na realidade em qual ligação que está entre um átomo hibridizado em S e um átomo hibridizado em SP. Carbono, como a gente observou na nossa aula, não tem hibridação nenhuma em SP, certo? Então, perdão. Carbono, como a gente observou em nossa aula, não tem hibridação em S. Já no caso, carbono só tem hibridação somente em S, SP2 e SP3. Então, esse carinha aqui só pode ser um hidrogênio.
Beleza, galera? Então, ó, esse carinha aqui é um hidrogênio, então ele pode ter um tipo S. Beleza? Agora vamos analisar esse carinha que está aqui, ó. Ele tem hibridação de que tipo? S, P. Então, esse aqui é o carinha elegível. Poderíamos pensar, então, que esse aqui pode ser. Por quê? Ó? Porque esse carbono aqui, pela lógica, ele é sp também. No entanto, ó, esse cara aqui não é S. Então, eu tenho quantas ligações que estão entre S e sp? Somente uma. Beleza? Tempo aqui. Identifique, então, qual o ângulo existente entre os elementos para hibridação e hibridações de orbitais sp, sp2 e sp3. Vamos lá. Esse aqui eu tenho que ler a pergunta toda com vocês. Muitas propriedades das moléculas são relacionadas com suas formas. A forma depende do ângulo das ligações e do comprimento das ligações. Utilize o conceito de hibridação dos átomos numa molécula para explicar a fórmula dessa molécula. Identifique, então, qual o ângulo existente entre os elementos para as hibridações de orbitais sp, sp2 e sp3. Pessoal, esse é muito fácil. Aqui é uma questão conceitual. Lembre lá, ligação sp3, 109,5. sp2, 120. sp vai ser 180 graus. Beleza? Essa é a resposta correta. Para a construção de seres vivos, é necessária a formação de moléculas e ligações químicas, que são formadas entre os orbitais atômicos e ou os orbitais híbridos, associado aos orbitais descritos. Dessa questão, identifique quais sentenças a seguir estão incorretas. Façam as devidas correções. Vamos pensar, questão conceitual. A hibridação não altera a forma dos orbitais. Nós aprendemos que sim, a hibridação altera. Cada orbital P comporta no máximo 2 elétrons. Exatamente, cada orbital sozinho comporta 2 elétrons. No entanto, eu tenho 3 orbitais P. Então, isso aqui está correto, beleza? Então, cada orbital P comporta no máximo 2 elétrons. Todos os orbitais S possuem o mesmo formato e tamanho. Não, pessoal. O formato ele pode ser semelhante, mas o tamanho muda. Muda por quê? Porque quando eu vou subindo de nível, eu vou, por exemplo, para nível 1, K, nível 2, L, eu vou aumentando o tamanho do orbital, beleza? A hibridação de orbitais só ocorre no átomo de carbono. Verdadeiro ou falso? A hibridação de orbitais só ocorre no átomo de carbono. Não, ocorre em todos os átomos que são necessários, ou seja, que formam ligação do tipo sigma. Os orbitais sp3 formam moléculas planas. Não, pessoal. Moléculas tetraédricas. Beleza, pessoal. Então, incorreto ficou 1, 3, 4 e 5. Beleza? Prosseguindo aqui, ó. Questão 6. Vou tentar ler só a pergunta final. Para as fórmulas moleculares do pentafluoreto de fósforo, PF5, e do hexafluoreto de fósforo, PF6, determina a mudança da hibridação que o átomo de fósforo sofre quando o pentafluoreto passa a ser hexafluoreto. Pessoal, aqui eu poderia fazer ela de uma forma mais complexa, mas vamos usar a nossa regra aqui para tornar a nossa vida mais simples. Ó. Então aqui eu tenho fósforo e tem todos os fluoretos ligados aqui. Ó. Então vamos contar então esse fósforo aqui. Qual hibridação ele tem? Ó? Vamos pensar. Ó. S, P1, P2, P3, D. Então é o tipo SPD. SP3D. Certo? Ó, usando a nossa regra. S, P1, P2, P3, D. Beleza? Tem aquele formato que eu mostrei lá atrás para vocês. E esse carinha aqui, ó. Vamos pensar, ó. Observe que ele tem uma cargazinha aqui, ó. Então ele vai contar. Então como é que vamos fazer a hibridação dele aqui, ó? S, P1, P2, P3, D. E aí? D2. Isso mesmo. Então pela nossa regra aí vai ficar assim, ó. Essa é a hibridação. SP3, D2. Se alguém não entendeu, eu vou fazer novamente, ó. S, P1, P2, P3.
D2. Então, essa é a hibridação, então, desse carinha aqui que está no centro aqui no caso, seria o fósforo. Beleza, pessoal? Pessoal, então, questão 5 está fora de ordem. Não respondi ela para vocês já, no oeste. Então é isso, tá? Espero que essa aula tenha sido proveitosa. É uma aula abstrata, mas o que eu quero que vocês saibam, basicamente resumindo, é o quê? Que a hibridação ela acontece em ligações do tipo sigma, que ela é a fusão de orbitais puros, que vão dar a mesma quantidade de orbitais híbridos. Os orbitais híbridos possuem forma própria. Eu quero que vocês saibam a regrinha aí, como identificar a hibridação de cada átomo, porque sempre a hibridação refere-se a um átomo específico, certo? A gente fez vários exemplos. Se você teve dificuldade, tente ver esse vídeo de novo, faça os exemplos, pause comigo, e qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês, beleza? Então é isso, pessoal. Forte abraço, fiquem com Deus.